Oi, gente, esse é o vídeo 1 da minha saga em busca de escola pro Ian, porque sim, estamos sem escola. Hoje é dia 9 de janeiro, estamos sem escola, tá entendendo? Quem me acompanha aqui sabe, eu sou mãe do Ian, autista e portador da síndrome do X frágil. Estamos sem escola atualmente. Eu publico tudo lá no Instagram, vou deixar aqui o nosso Instagram, Diário de X Frágil. E eu vou fazer essa série pra vocês verem a luta que é conseguir uma escola para os nossos filhos. E essa série vai ser uma forma de informar que não existe inclusão, não existe. Não existe, não pra mim e pro meu filho. Mas já rolaram muitas águas. Eu vou colocar o celular aqui porque eu vou lavar louça. Então, bora lá. O Ian estudou em escola regular até os 10 anos de idade. A gente tentou até ele ter 10 anos de idade. O Ian atualmente tem 12 anos de idade. Então a gente tentou até... Ele foi pro pré com 4 aninhos. O primeiro ano do pré foi bom, o Ian aprendeu muita coisa, o Ian evoluiu. Ele tinha uma professora adjunto do lado dele que era excelente, porém, no segundo ano do pré, essa professora precisou sair, trocaram com a professora dele e ela precisou sair. E aí ela saiu e mandaram uma que não sabia nada da vida. Eu nem sei se ela era professora ou era só uma acompanhante ali do Ian. Nessa época eu estava lutando pro Ian ter fono aqui na cidade e ele não tinha. Tava lutando pro Ian ter terapeuta e ele não tinha. Fui na PAI e eles disseram que não atendia o Ian, que por causa que ele era incluído em uma escola, então ele tinha que estudar na escola. Ele não podia fazer parte de uma escola especializada, porque não era o caso dele. Então eu fiquei nessa. O Ian só na escola, a gente fazia equitação terapêutica sistêmica de uma ONG que a gente participava. A gente ia no AEE semanalmente. E é isso. Depois dos 4 anos, esses eram os atendimentos que a gente tinha. Equitação, AEE e escola, porque o primeiro ano do pré foi ok, mas depois foi horrível. No pré a gente foi levando, né? A gente não via evolução nele, mas a gente foi levando, né? Foi acontecendo tudo. Quando chegou no ensino fundamental, eu matriculei ele numa escola perto de onde eu morava e simplesmente não tinha uma adjunto com ele. Então eu ficava ligando na Secretaria da Educação, perguntando quando que vai chegar adjunto. Meu filho é deficiente intelectual, meu filho é autista e ele tá sozinho na escola e até agora não chegou nenhuma adjunto. E a Secretaria de Educação sempre falava assim: a gente tá esperando a nomeação de uma adjunto para vocês. Tá. Nisso eu ia na escola todo dia, perguntava, conversava com a diretora falava que não tinha nomeado ainda. Nisso, gente, passou 3 meses e a adjunto chegou. Era uma pessoa muito amorosa com o Ian, muito dedicada, porém não era uma pessoa que conseguiu trazer evoluções, né, escolar pro Ian. Ela era amorosa, ela era uma professora mesmo, mas o Ian não evoluiu com ela. E aí, pouco tempo, em 6 meses, eu tive que tirar o Ian dessa escola porque eu mudei de casa e ia ficar muito difícil eu ficar nessa escola porque ela era do outro lado da cidade. Então, eu mudei de casa e aí eu mudei de escola e fui para a escola mais perto da onde eu estava morando naquele momento. E aí, gente, começou um filme de terror, de horrores. E aí eu comecei a entender que não existia inclusão. Começou a cair na minha ficha que o Ian não ia aprender nada na escola, que eles não iam adaptar nada pro Ian. Então a gente foi, né, pra escola e daí tinha uma pessoa que ficava do lado dele, não era exatamente uma professora. E eu chegava na escola, o Ian tava sempre no fundo da sala de aula, às vezes no parquinho, às vezes ali pelo pátio. Eu já ia buscar ele mais cedo, que o horário de sair era 5, 5h15, 5h30. Eu já ia buscar ele 4 horas, 4h15, 1 hora mais cedo.
eu, eu não via nenhuma, assim, evolução. O Ian não ia feliz pra escola, ele ia, assim, já ali nas entradas ele sempre tinha uma crise. Beleza. Aí, gente, até que eu fui na primeira reunião de pais dessa escola. Quando eu cheguei lá, simplesmente eu cheguei com a expectativa de que a professora ia falar comigo, ia falar do Ian, ia falar das atividades do Ian, da evolução do Ian, de algo sobre isso. Porém, a professora somente me deu um papel, colocou assim na mesa onde eu estava sentada, pra mim assinar a presença. Só isso. Não falou nada do Ian, nada. Sabe o que é nada? Nada, nada vezes nada é zero, nada. Não falou nada. E eu fiquei assim... Nossa, sério isso? Eu ainda fiquei mais 2 anos nessa escola. 2 anos, não, 1 ano e meio, porque daí depois a gente conseguiu o que a gente queria. Cara, aquilo foi pra mim, foi uma desgraça, assim, tipo, foi horrível. Mas ali eu vi que meu filho era invisível, porque se eu, uma pessoa que tá ali pra ouvir sobre ele, não ouviu nada, ela não me falou nada, então não tá acontecendo nada. Ou ela simplesmente me ignorou completamente, não sei. Não sei, gente, não tem explicação. Eu só me senti muito mal e ali, mais uma vez, a minha ficha começou a cair de que não tava existindo o que é pra existir, né? O que tanto falam aí da tal da inclusão. Eu fiquei nessa escola durante todo esse ano, não havia evolução, não ficava sabendo de nada. Fomos pro próximo ano, ia com 9 anos. Eu comecei a pedir para que transferissem ele para pai. Pedi para que me dessem um encaminhamento para me conseguir terapia pro Ian, porque o Ian já tava ficando mais agitado. E elas queriam medicar o Ian a qualquer custo, e nessa época eu não queria medicar o Ian e tal, e foi essa guerra, já tem que medicar pra eu conseguir evoluir, e elas não sabiam conversar comigo, porque elas não sabiam nem falar por que elas queriam medicar ele, elas não sabiam falar por que ele tava agitado, e foi nesse diálogo horroroso que eu fui, a gente foi negado. Numa instituição que cuida só de autista aqui da minha cidade, negaram terapia pra ele. Fomos negados na APAE, que disseram que lá eles não aceitavam o Ian, porque o Ian comia sozinho, o Ian andava sozinho. E aí eu fiquei assim, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A escola é horrível, o Ian não evolui nessa escola, o Ian não quer ir pra escola, o Ian tem crises na hora de entrar na escola, o Ian sai da escola mais agitado, mais nervoso. O que eu vou fazer, cara? E aí a gente, né, entrou na fila de espera de uma escola especializada da cidade vizinha. 2 anos depois a gente conseguiu a vaga nessa escola. E sério, foi como conhecer o lugar que o Ian precisava. Foi como falar assim, cara, existe lugar pro Ian que ele vai ter evolução. Existe. Porque o Ian começou a fazer as atividades adaptadas para ele. A gente é atendido, né, por uma psiquiatra, a gente foi atendido por uma psiquiatra, a gente achou o remédio para ele. Ele é atendido, né, por uma fono, por uma psicóloga. Ele tem atendimento, né, com profissionais lá. Na sala dele é ele mais 2 alunos. Então não tem, é tudo adaptado, a luz é adaptada, o barulho é adaptado, o material é adaptado, tudo é adaptado para ele. Beleza. O Ian começou a evoluir. Eu comecei a ver as atividades dele, comecei a ver que ele tava pontilhando, depois sublinhando e aprendendo a contar e tudo mais. Porém, gente, ano passado nós perdemos essa vaga porque a escola ficou sem recurso. Sem recurso porque a escola teve uma advogada que tentou recurso do estado e não conseguiu. E agora nós estamos buscando uma escola para matricular o Ian.
Paralelo a isso, a gente tá com uma advogada para conseguir a vaga de volta custeada pelo Estado nessa escola, pra gente continuar o trabalho que a gente tava fazendo. E eu não tenho o que falar além disso, só que a gente tá sem escola e a gente tá na justiça e até agora a gente não teve resposta, a gente não teve uma oposição. Eu fui, né, em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, em 3 escolas e as 3 escolas me disseram que o Ian vai entrar no sistema, num sistema lá, e esse sistema vai mostrar onde ele vai estudar. Porém, esse ano eu fui de novo, né, semana passada eu fui 2 vezes, e eles estão fora, com o sistema caído lá, tá fora do sistema, então eu não pude matricular o Ian ainda na escola. Hoje é dia 9 de janeiro, e o Ian está sem escola, e em uma dessas escolas que eu fui, né, conversar, que é perto do meu endereço, elas falaram assim: Jennifer, não tem inclusão aqui. A gente não tem estrutura para receber vocês. Vocês têm noção? Mas eu agradeço por ela ter sido sincera. Por essa pessoa lá da escola ter sido sincera, falado, não tem estrutura. E se ele entrar aqui nessa escola, porque nesse sistema eles veem onde tem vaga e coloca a pessoa, a criança. E se ele for matriculado nessa escola e ele entrar aqui ou em qualquer outra, vai ainda demorar para chegar a adjunto dele. Cara, esse é o capítulo 1, tá? Eu vou ficar atualizando vocês. Eu vou tentar subir esse vídeo já hoje. Hoje é dia 9 de janeiro, eu vou tentar subir esse vídeo hoje. Vamos aguardar, né, cenas dos próximos capítulos, porque não existe inclusão no Brasil. Existe, assim, para uma pessoa ou outra. Mas para mim e para muitas pessoas que eu conheço, ou se não todas, que eu conheço, claro, não existe. Inclusão que funcione, que seja adaptado real para os nossos filhos, que haja evolução, agulha no palheiro. E essa é só a parte 1, tá, gente? Eu espero que eu volte com boas notícias. E acompanhe a gente lá no Diário do X Frágil, que eu tô postando tudo lá. Um beijo.